arbitragem vai consumir, infelizmente, muito das discussões. Mas como a gente ainda vai falar muito, eu te diria o seguinte, estou vendo um monte de gente falar que o jogo foi uma porcaria, que foi horrível, que eu não achei. O primeiro tempo, achei um bom primeiro tempo. O segundo tempo, o Vasco volta, tem aquelas duas chances imediatamente ali no primeiro minuto do segundo tempo. Depois o Fluminense passa a ser superior ao Vasco e depois das expulsões, acho que o Vasco volta a ser melhor. Então, para dar um destaque, para mim, o destaque é o fato de que, a exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo, no clássico do qual também falaremos, o time pior, o time menos pronto, o time num contexto inferior ao seu adversário, conseguiu ser muito competitivo. A gente pode discutir agora as questões de arbitragem e tudo mais, mas eu acho que foi muito legal a rodada do ponto de vista da competitividade, tanto para o Santos como para o Vasco, independentemente do resultado, acho que foi algo muito legal de ver, porque hoje são times em contextos diferentes daqueles que os seus adversários de hoje atravessam. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo? Boa noite aos companheiros, boa noite também ao fã do esportes. Gostei mais do clássico do Maracanã do que do clássico do Morumbi, né? Do qual a gente vai falar um pouquinho também mais tarde. Em comum entre os dois, o esforço das equipes de arbitragem, cabine incluída, em atrapalhar o jogo, né? Mas vamos entrar em detalhe nisso também. Eu acho que o torcedor do Vasco, entre a frustração com o resultado e todo o contexto do jogo, e a satisfação por ver um time muito competitivo, né? muito brigador, de que quando não está tecnicamente muito afinado, ele é capaz de ser competitivo contra um adversário com muitos jogadores técnicos, aí sim, como é o caso do Fluminense. Eu acho que ele tem que sair satisfeito, sim, com o que ele viu dentro de campo hoje. O Fluminense está testando coisas, né? O Fluminense, vamos lembrar, tem menos tempo de preparação, pelas férias condicionadas pelo fim da temporada também atrasada no ano passado, foi ao Mundial, motivo nobre, e alguns jogadores ainda sendo encaixados no elenco. Hoje o Diniz fazendo essa tentativa aí com o Renato, um time que ganha em técnica, mas perde muito em intensidade, em velocidade, em agilidade. São coisas que ele vai ter que pensar se vale a pena insistir para fazer funcionar ou não. Mas, no geral, achei um jogo que pelos 45 minutos valeu muito. Pelos segundos 45, que foram 55, na verdade, né? pelos 10 minutos de acréscimos, aí foi muito atrapalhado por todas as questões de jogo parado aqui, jogo parado lá, as expulsões que até agora não consegui entender bem por que elas aconteceram, qual o motivo para as duas expulsões, e um esforço realmente em fazer o jogo não acontecer, né? Aquela famosa frase do perigo de gol, era perigo de qualquer coisa. Me pareceu que o professor Bruno Mota estava desesperado de que alguma coisa acontecesse no jogo que pudesse causar mais problemas para ele. Então, acho que o jogo poderia ter sido ainda melhor se tivesse tido mais jogo no segundo tempo. Mas acho que, no geral, o torcedor do Vasco pode ficar satisfeito com a postura do time. Acho que o Vasco competiu bastante e, se fosse uma luta de boxe, talvez até vencesse por pontos. E lembrando, né, Vitor Birner, que o Fluminense, apesar desse menor tempo de preparação, condicionado pela participação no Mundial, no final do ano passado, terá já uma decisão importante, a Recopa Sul-Americana, transmissão exclusiva dos canais ESPN e Star Plus, a partir da próxima quinta-feira, em jogos de ida e volta. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que os resultados de ambos os clássicos estão diretamente ligados a erros de arbitragem, ambos. A gente pode falar aqui de resultado, a gente pode falar aqui de desempenho. O Diniz, o Léo já falou um pouco sobre isso, testou hoje o Renato e o Ganso juntos, e óbvio que o jogo de hoje está muito longe de servir para a gente ter uma conclusão do que é melhor para o time na temporada. Porque se dependesse do jogo de hoje, os jogadores não jogariam mais juntos, não atuariam mais juntos, porque não funcionou. O Léo já falou um pouco sobre a perda de intensidade, ganhou mais possibilidades técnicas, mas esse aumento de técnica individual não gerou um aumento de quantidade de chances de gol, de imposição com a bola, né? Ao contrário, o Vasco perdia a bola, o Fluminense perdia a bola, tinha dificuldade de marcar, e o Vasco no contra-ataque, com algumas sacadas muito boas do Ramon Dias, como por exemplo puxando o Verratti um pouco mais para trás e jogando com o David adiantado, porque você batia a velocidade contra os zagueiros do Fluminense, conseguiu as melhores chances. Numa delas, inclusive, para mim, a arbitragem errou. Tem um lance de impedimento, a gente vai falar muito sobre isso ainda no linha de passe. A imagem que a gente tem, para mim, não convence de que houve impedimento.
Acho até o contrário, mas vamos falar disso depois. E acho também que tem uma questão que é essencial. A ideia de jogo do Vasco, com algumas variações de quem vai atuar mais adiantado, se o Verratti vem para trás ou não, é uma ideia muito mais simples. O que o Diniz quer fazer é muito mais complexo, demora mais tempo, e aí fica a dúvida se ele vai continuar tentando na Recopa ou se ele vai fazer alguma coisa que o time está mais acostumado. Boa noite, Xará. Olá, Andrade. Olá, companheiros. Olha, a gente tem que entender em que contexto esses jogos foram produzidos, né? O Clássico Rio, o Clássico São Paulo. A gente vai falar também de uma vitória, a segunda vitória do Corinthians no campeonato, depois de 5 derrotas consecutivas. Então, torna relevante um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para a fase do Corinthians, ele é relevante. Então, quais são os contextos envolvidos, né? O do Vasco, acho que o Vasco não tem invenções. O Vasco, sim, tem ajustes. Isso. Tem situações estratégicas de comportamentos, de ajustes. Você vai dar um passinho à frente, você vai tentar fazer isso, pegar a velocidade em cima dos zagueiros e tal. E no segundo tempo, isso funcionou muito bem. Já o Fluminense, entre o Renato Augusto, você começa a ver que está o Renato, de repente o Renato aparece ali do lado do Cano, o Ganso do lado direito, sem a bola, voltando o Ganso, melhor, do lado esquerdo. Com aquela liberdade de todo mundo circular. É um contexto do caos que o Diniz gosta de levar suas equipes. E não é aquele jogo certinho, posicionadinho. E quando você introduz um jogador novo, e tem vários novos para serem colocados dentro de campo, você tem que ter um tempo para isso. Então, semana que vem vai ser, na minha visão, a busca pelo Fluminense mais parecido ao que ganhou a Libertadores. Até porque ele deve isso aos jogadores que ganharam a Libertadores. Ele deve isso. As mudanças vão vir depois, mas o time que ganhou a Libertadores é o time que tem a prioridade de jogar essa competição que é resultado da Libertadores da América. Agora, os ajustes tá bom, Renato Augusto. Renato tem limitações físicas, de intensidade. Então, qual é a melhor maneira de tirar o máximo do Renato sem colocar ele numa roubada? Renato, agora você vai voltar aqui marcando o lateral do lado do campo. Não vai fazer isso nunca. E nem pode fazer isso com o Paulo Henrique Gomes também, né? No natural vai ter áreas e que não foi assim que o time jogou. Então, eu acho o Vasco, falando do outro lado, numa situação de evolução dentro da simplicidade, que é o que o Vasco precisa fazer. E acho que o time vai dar uma encorpada. Vai ser competitivo. Quando a gente fala isso, não é para disputar o título do brasileiro com esse elenco que aí está. Mas é para não sofrer como alguns momentos do ano passado. Coletivamente, eu gostei muito mais da atuação do Vasco que a do Fluminense, com uma ideia muito mais simples também de ser executada. Quando você fala do Renato Augusto, a gente precisa entender, você fala muito sobre contexto, e eu concordo, assim, assina embaixo, por quê? No contexto corintiano do ano passado, havia a dependência do Renato Augusto para alguma coisa acontecer. No Fluminense, as coisas ofensivamente acontecem muito bem sem o Renato Augusto. Então, o treinador precisa achar um jeito de fazer que o Renato Augusto entre em campo e as coisas aconteçam de maneira melhor ainda. E é difícil achar essa forma. Porque o que o Renato Augusto, com os limites físicos, pode fazer hoje? Dá para ser o segundo jogador de meio de campo? Difícil. O segundo jogador de meio de campo do Fluminense é o meia que chega muito perto dos atacantes e aí precisa recompor. Ou precisa ter uma pressão de saída de bola intensa. Hoje. Perfeito. No Corinthians, era o Renato, se estivesse lá hoje ainda, que precisa resolver o problema do time. No Fluminense, é o Renato que vai acrescentar alguma coisa. E como ele pode fazer isso? Por exemplo... Isso não é muito grande. Por exemplo, hoje, quando ele joga mais perto do Cano, o Ganso é recuado. Né? O que eu acho que o Diniz quer? Um jogador que atrás recebe a bola com mais espaço do que você recebe no meio ali, perto da área, né? E ele acha um passe, né? Mas o que é o forte do Ganso? É esse passe que não chega a ser um passe longo, mas um passe ali de média distância, ou aquele cara que acha que quando a bola vem, ele já sabe onde vai dar a bola e dá o passe curto que clareia tudo, mais perto da área. Você tira do Ganso alguma coisa ou você acrescenta ao time mais coisas, assim? São vários questionamentos para a gente ver se vai funcionar. Só jogando para saber. Hoje, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, o lado esquerdo do Fluminense tinha Felipe Melo, Marcelo
Ganso, Renato Augusto. E quem pareceu se sacrificar sempre mais era o Renato. Esse que é o ponto. No mesmo Que o corredor. Calçade colocou. Eu só acho assim, ele está obviamente fazendo testes, eu acho que foi o Calçade que falou, ele está fazendo experiências para esse momento da temporada, num jogo em que a experiência é válida. Porque também tem jogo desse campeonato estadual que você vai fazer o teste, o jogador pode ir super bem, o teu time pode massacrar o adversário e você vai dizer do que valeu. Vale tanto quanto um treino para você eventualmente testar a movimentação e tudo mais. E semana que vem já não tem mais teste, né? Exatamente. Semana que vem você já tem um jogo que vale taça, é um jogo importante. Então, eu acho que o Diniz faz bem em fazer essas experiências, mas não me parece que tendo o Keno à disposição, que tendo, sei lá, o Douglas, que a gente não sabe em que condição vai se apresentar, mas estou falando dos jogadores de beirada, ele vai ter o Renato jogando mais por ali, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que... É muito interessante o mercado do Fluminense, porque a gente falava do Fluminense na temporada passada, em que o time titular era muito bom, e até por isso o Diniz talvez mexesse menos do que deveria mexer, porque, enfim, ele considerava o time titular muito bom. A gente até falava num determinado momento da temporada, pô, mas será que não está rodando pouco demais? No fim deu tudo certo, o time foi campeão da Libertadores, mas hoje ele tem peças de reposição para nomes fundamentais que tem altíssimo nível, que tem altíssima qualidade. Então, eu não consigo ainda hoje não olhar para o Renato como uma peça para alternar com o Ganso. Assim como eu não consigo olhar para o Douglas Costa, com a qualidade que tem, como uma peça para alternar com qualquer um dos dois jogadores. Você está falando de Renato ou Ganso, não Renato e Ganso. Exato, estou falando de Renato ou Ganso. Então, eu acho que eu vejo esse mercado do Fluminense muito assim. Claro que não quer dizer que eles não vão, esporadicamente, numa circunstância específica, jogar juntos. Óbvio que vão jogar juntos. Mas não acho que vai ser o padrão. Eu acho que o Fluminense contratou jogadores muito interessantes para conseguir, de maneira bem resumida, ter um segundo tempo tão forte quanto o primeiro tempo com os jogadores que agora assim, tem. Dentro da ideia de jogo do Diniz, se você pega um time que tem um futebol mais posicional, então você traz um jogador para jogar do lado esquerdo como ponta, um exemplo. Como joga o teu titular ou o jogador que você pretende substituir, você vem para uma função específica. Quando o Fluminense traz um jogador, principalmente no meio de campo, se o cara é da beirada, ele vai estar ali na beirada, ou em uma ou em outra beirada, vai fazer movimentos para dentro, mas ele tem um jogo mais claro, mais específico. Quando é o jogador do centro do campo, eu entendo que o Diniz até fala, eu quero. Mas o Diniz também, quando pede, ele não tem convicção do que vai rolar. Sim. Porque ele precisa levar esse jogador a conhecer uma ideia diferente, ver como ele vai sair, é o Renato. O Renato pode passar por uma série de adaptações. E o Diniz pode entender que essa posição e função que ele usou hoje não é melhor para o Renato. Porque o Renato é outra. Ele pode ser mais no centro do campo. O que você não pode fazer é jogar o Renato para os lados e falar, sai correndo atrás de lateral. Mas o Diniz, assim, o jogo do Diniz impõe mais tempo e adaptações. E ele está usando o estadual para fazer isso. É porque é um jogo que o Renato não está acostumado a fazer também. E nada melhor do que um jogo grande para fazer isso. É isso. Você vai fazer. Não adianta fazer com o Sampaio Correia e dizer deu certo, olha lá, ó, que lindo. É isso que eu estou falando. Assim. E contra um time que não empurrar o Fluminense experimentar mesmo, são jogos assim. E daqui uma semana tem decisão. LDU. E o Vasco mostrou e assim, e um outro dilema é a defesa, né? Porque, de novo, você tem Felipe Melo e Thiago Santos hoje como titular. Você tinha um pilar do elenco, que era o Nino. Você não tem mais o Nino. Hoje ele começa com 2 volantes. É lógico, o Felipe é zagueiro já há algum tempo. Mas são 2 volantes. Na origem. Felipe Melo aí parece e Thiago Santos. haver uma lacuna no elenco, sim. Agora, fazer a justiça para a atuação que fazia o Thiago Santos até o momento da expulsão, muito discutível, né? Daqui a pouco a gente entra na arbitragem, mas assim, o Thiago Santos estava fazendo um baita de um jogo na zaga. Aí o que acontece? Ele já tem essa questão. Ele tem o Felipe Melo com amarelo, ele faz aquela substituição que já virou tradicional, né? Tradicional. André. Vem o André, sai o Felipe Melo. Entra o Lima no meio. Né? E entra o Lima. Porque, por exemplo, só para falar do ataque, o John Kennedy hoje, em tese, completa muito melhor por dentro, que ainda se movimenta mais do que o Renato. Sim. E são jogadores completamente diferentes de característica. Do drible, da velocidade, da intensidade. Obviamente que o Renato é um jogador muito mais cerebral, que vai entender muito melhor o que está acontecendo ao redor.
mas ele não tem a capacidade de movimento que tinha em outros tempos. E eu acho que o jogo de estadual, um clássico, principalmente contra um time que não vai acuar o Fluminense, porque a última coisa que a gente podia imaginar desse jogo é um Vasco com enorme posse de bola no campo de ataque e o Fluminense acuado. Não, é direto, o Vasco é direto, né? E essa hipótese praticamente não havia. Então, é o jogo para testar o Renato. Então, se a gente for se apegar ao que aconteceu nesse jogo, em princípio, o Renato não joga com o Ganso. Mas é óbvio que a temporada, em algumas circunstâncias, alguns jogos, o time perde um jogador, ele se encaixa muito bem. Porque tem uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou desprezar a inteligência do Renato de entender jogos. Entender como os seus colegas se movimentam e como se encaixar numa ideia de jogo. Mas não é do dia para a noite. Eu acho o Renato o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Mas o Fluminense é um jeito muito específico de jogar, com um encaixe muito redondinho quando o time tem a bola para criar volumes, para acelerar o jogo. E o Renato precisa entender isso. Então, em princípio, foi um teste mal sucedido. Agora, essa pergunta é interessante, né? Quem saiu mais satisfeito com o empate? Porque, em tese, em teoria, o Vasco, né? Porque, tá enfrentando o campeão da América, com essa um time arbitragem? muito mais bem montado. Só que aí tem o outro lado. O Vasco me parece ter ficado muito mais perto de vencer do que o Fluminense, até pelos lances relacionados à arbitragem. Eu acho que a torcida do Vasco saiu mais incomodada com a arbitragem, não tem dúvida alguma disso. E acho